Olá, amigos do canal Confraria Crateuense, Zacarias Filho de volta. Em primeiro lugar, aquela velha lembrança, se inscreve aí no canal, dá um like para que o YouTube ajude nosso canal no algoritmo a crescer, né? Esse canal é feito para divulgar basicamente as coisas da nossa cidade, embora a gente também tenha liberdade para falar de qualquer assunto do Brasil e do mundo, né? Mas ultimamente a gente tem realmente dissecado os assuntos, a história de Crateús, tanto no futebol como em qualquer setor da vida, de pessoas que fizeram, que fazem a história da nossa cidade. E hoje nós vamos falar de uma lenda, de um monstro sagrado do rádio crateuense. Esse cara fazia muito tempo que eu queria homenageá-lo aqui no canal e faltava subsídio, embora eu conheça muito boa parte da sua trajetória, mas agora eu estou realmente preparado, municiado para falar um pouco, não para contar toda a sua história, porque a sua história, para se contar toda, teria que passar aqui umas 2 horas, né? E era pouco ainda, né? Então nós vamos resumir em rápidas pinceladas a história de Antônio Rodrigues Vale. O Rodrigues Vale, o maior radialista de todos os tempos nesta terra. Rodrigues Vale nasceu em 29 de 10 de 1941. Foi praticamente filho de mãe solteira, foi abandonado pelo pai, né? De uma família muito humilde. Ele foi registrado como filho dos avós e teve muito pouco estudo, né? Não teve a oportunidade de estudar, ele aprendeu basicamente a ler, escrever, e ali ele já saiu, e com essa pouca leitura ele chegou aonde chegou e aonde nós vamos contar aqui até onde ele chegou, né? Rodrigues Vale, logo adolescente, arranjou seu primeiro emprego na alfaiataria do Bobola, né? Era um alfaiate muito conhecido em Crateús, fazia paletós, naquele tempo todo mundo usava paletó, e o Rodrigues Vale foi funcionário do Bobola, e lá ele já começou a ganhar o seu sustento, né? Foi um menino como tantos outros, né? Criado matando passarinho, jogando bola, inclusive era um grande arqueiro, o que lhe deu a alcunha, o apelido de goleiro, né? Por muito tempo o Rodrigues Vale foi conhecido como goleiro na sociedade crateuense. Depois o nome Rodrigues Vale foi ficando muito forte por rádio, né? Por a sua atuação no rádio, e engoliu o nome, o jargão, o apelido goleiro. Só alguns mais íntimos chamavam, da época, chamavam de goleiro, mas alguns, eu ainda presenciei algumas pessoas chamando o Rodrigues Vale de goleiro, já que eu tive uma convivência ainda com o Rodrigues Vale, muito pouca, mas eu tive sim. O Rodrigues Vale iniciou trabalhando em aqueles serviços radiofônicos que tinha em Crateús e em todas as cidades, né? Começava assim, era um alto-falante, colocava um alto-falante e ali alguém ficava falando e colocando música. E o Rodrigues Vale, com aquele dom que ele tinha desde cedo, aquela sua voz diferenciada, ele já foi convidado para trabalhar nesse serviço radiofônico. E ali ele foi trabalhando até que, em 25 de agosto de 1962, foi fundada em Crateús a Rádio Educadora, uma rádio que foi fundada por Expedito Machado, que na época foi ministro, né? Foi ministro de Estado, né? E ele conseguiu colocar a Rádio Educadora em Crateús. Isso foi uma festa muito grande, veio autoridades de todo o estado, veio uma rádio de Sobral, veio transmitir ao vivo, pra você ter uma ideia, né? Como era um fato tão histórico que veio uma rádio que ia até disputar a audiência com ela, veio transmitir esse evento aqui em Crateús, né? E aí Rodrigues Vale fez um concurso, né? Participou de um concurso junto com
centenas de pessoas. Você imaginou naquela época o cara ser locutor de uma rádio? E aí o Rodrigues Vale foi um dos selecionados, né? A gente ficou logo nos primeiros lugares e daí ele seguiu o seu caminho no rádio. Eu poderia começar esse vídeo dizendo a história do rádio crateuense antes e depois de Rodrigues Vale, só que não existiu rádio antes de Rodrigues Vale, né? Só existiu rádio Crateús depois de Rodrigues Vale. Então não cabe aqui aquele velho e manjado jargão de antes de e depois de. Rodrigues Vale eu me lembro bem do programa, teve programas de muito sucesso na Rádio Educadora, Discoteca do Fã, ainda está na mente das pessoas que têm mais de 50 anos como eu. Está na nossa mente um programa de uma audiência muito grande, né? Também o Sertão do Ceará, eu me lembro demais, aqui na Estrela do Norte, todos os rádios ligados. Apesar de só ter a Rádio Educadora também, né? Mas os outros programas não tinham a mesma audiência do Rodrigues Vale. O Rodrigues Vale, na hora do programa dele, todos os rádios estavam ligados, né? Tinha também o Briola, né? Depois nós vamos contar a história do Briola aqui, que tinha grande destaque. Mas o grande destaque, mesmo a grande estrela, tornou-se o Rodrigues Vale. Grande estrela da rádio e do rádio como um todo, né? O programa Tarde é Nossa também, me lembro do programa Tarde é Nossa. Era outro programa que o Rodrigues Vale fazia. E daí ele deu sequência, né, a sua história dentro do rádio. O Rodrigues Vale também atuou como árbitro, né? Uma novidade que eu não sabia, né? Durante o final dos anos 60 ele era o maior árbitro de Crateús, né? Apitava os jogos quando eram clássicos. O Rodrigues Vale era convocado para apitar porque era o árbitro que realmente todo mundo confiava, né? Uma coisa que a gente não sabia, que eu pelo menos não sabia da história do Rodrigues Vale. E o Rodrigues Vale entrou na política nos anos 70, essa história eu já sabia, porque meu pai votou nele e me contou. O Rodrigues Vale, em 1970, foi eleito o vereador mais votado da história de Crateús, até hoje, percentualmente contando os votos, né? A votação dele até hoje, quando você vai para os percentuais, ele ainda é o mais votado, apesar de naquele tempo ser bem menor a quantidade de votantes, né? E ele foi reeleito e foi vereador até 76, né? Até 76 o Rodrigues Vale foi vereador de Crateús, com muito destaque. O Rodrigues Vale ficou na Educadora mais ou menos até 82, quando foi fundada a Rádio Poti. O deputado Antônio dos Santos, né, levou o Rodrigues Vale para Poti. O Rodrigues Vale estava meio no ostracismo nessa época na Educadora. O Denise Holanda chegou na Educadora, em 81, fez uma grande reformulação e, de certa forma, ele colocou o Rodrigues Vale na geladeira. O Rodrigues Vale ficou lá fazendo um programa sem muito destaque e estava praticamente fora do rádio, acabado, como se pode dizer, para o rádio. Muitos tinham ele como acabado. O Antônio dos Santos veio e levou o Rodrigues Vale, tirando ele que foi a grande estrela nos anos dourados da Educadora, levou o Rodrigues Vale para a Educadora, para a Poti, e o Rodrigues Vale, como uma fênix, renasceu das cinzas, né? E voltou a ser grande destaque. Não logo no início, porque o trabalho da Poti foi um trabalho de formiguinha. A Poti começou tomando chibata da Educadora, como se diz no jargão, né? Porque o Adanise era realmente muito criativo e tinha até o slogan, né? A inteligência supera a potência, que a Poti era bem mais poderosa, falando em quilos, né? E o Adanise, a Educadora tinha um alcance muito pequeno e o Adanise realmente ainda dominava a audiência, a audiência era dele. Mas a Poti, eles foram trabalhando, o Conegundes, né? O Rodrigues Vale foi fazer um programa com o Conegundes, meio-dia. O Conegundes andou saindo, depois voltou. Até que eles, por volta de 80 deve ser 87 por aí, que eles fizeram uma reformulação e lançaram o programa Falando Francamente. Aí sim, aí a Poti deslanchou. E aí dominou a audiência e domina até hoje, né? Mas o Rodrigues Vale comandou brilhantemente com o Conegundes e com o Marcelo Chaves já depois, né? O programa Falando Francamente. E ele fazia um programa informativo de 9 às 10 ou 11 horas, coisa assim,
que era um programa muito interessante também. O Rodrigues Vale tinha umas tiradas fenomenais, era um cara de uma inteligência aguçada, apesar do pouco estudo, como eu mencionei no começo, ele falava corretamente, lia muito bem, uma dicção excelente e também tinha comentários muito bons. Não posso deixar de falar, eu posso falar do Rodrigues Vale e não falar na sua pérola, que eu considero a pérola do Rodrigues Vale, o seu gol de placa, quando ele disse que no dia que o Lago de Fronteira fosse concluído, podia jogar uma pedra no pé dele e jogar ele, afogar ele dentro do Lago de Fronteira, né? Ironicamente falando, né? Até hoje está aí, né? A máxima de Rodrigues Vale prevalecendo, né? Era um cara realmente brilhante. O Rodrigues Vale, dizem que era um cara muito bonito na sua juventude, uma cabeleira muito bonita, e era não chegava a ser um namorador, um Dom Juan, costumava namorar mesmo firme e tal, mas era um galanteador, era um cara realmente muito requisitado pelas donzelas, porque era realmente um cara bonito, né? E o Rodrigues Vale, na sua vida particular, foi casado com a dona Irismar Saboia, e manteve um matrimônio muito longo, né? Era um homem que vivia para a família, trabalhou intensamente, com muita dificuldade para encaminhar seus filhos, todo cidadão de bem. Deixou o Harley, o Océlio, meu amigo Océlio, o Davi e a Daniele. Beijo, Daniele, minha amiga também. E todos bem encaminhados por a sua luta árdua no dia a dia, né? Muitas vezes enfrentando críticas, porque ele fazia um programa político, né? A incompreensão adversária, em época que chegava até a ser um programa, uma arte de risco, um programa de risco, né? Porque sabe como é que eram as coisas antigamente, né? A violência imperava nos campos por aí, mas ele fez o seu trabalho, conseguiu fazer o seu trabalho e infelizmente no dia 27 de 12 de 2013 o Rodrigues Vale nos deixou, deixando essa lacuna no rádio crateuense, mas a sua história foi brilhantemente escrita por ele durante toda a sua trajetória. Então fica aqui a nossa homenagem a Antônio Rodrigues Vale, ao goleiro, ao ex-árbitro, ao ex-vereador, ex-político, mas acima de tudo ao homem Antônio Rodrigues Vale. Se inscreva no canal e dê um like e até o próximo.